Agora eu fiquei com o desafio aqui de não invadir a hora do almoço de vocês, né? Mas falar o que eu tenho para falar. Então, eu vou tentar fazer um resumo, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre as entrevistas e sobre os textos em história oral. Então, a gente fala de história oral, mas a história oral, ela começa oral, né? Mas ela pode se desdobrar em audiovisual, textual e várias coisas, né? Então, a gente vai começar, né? Desse início de oralidade da história oral, ou seja, da entrevista, né? O Sérgio já falou um pouco, vou só retomar brevemente, né? Mas a gente divide aí, então, em história oral temática, que é a mais praticada comumente. Eu tenho um tema e eu quero responder, né? Eu vou atrás das pessoas que sabem falar sobre esse tema. Então, ok. Então, eu tenho uma questão que eu quero responder, né? Com as entrevistas. Às vezes é uma questão que ainda não foi trabalhada em outros trabalhos, ou não tem documentação escrita sobre ela, ou, né, enfim, milhares de coisas. Ou é uma visão daquela questão que ainda não apareceu, né? Então, é possível. E às vezes a gente entende que o registro da história daquela pessoa é importante em si, né? Porque é uma testemunha ocular de um grande momento da história, então um tracinha, né, que foi ficar na guerra, enfim. Muitas, né? Às vezes até o que ele vai falar já é um pouco conhecido, mas o jeito com que ele fala da experiência particular traz novas formas da gente ver aquela questão. Então essa é a história temática, que é usada aí, né, para muitas organizações de acervos, para grandes arquivos, enfim, é muito utilizado essa história oral, né? A história oral de vida, né, que é a mais subjetiva das formas de história oral, né, a mais subjetiva delas. A história oral de vida é a que a gente tem acesso à experiência e não a um tema específico do qual aquela vida fez parte, né? Assim, então, não é mais, pegando o exemplo do Pracinha, né, não é mais a guerra, né, mas sim a vida dele, né? Por que ir lutar na guerra, né? Enfim, o que veio antes e o que aconteceu depois disso, né? A história oral, então assim, é dessa história oral de vida que a gente está falando, dessa colaboração, né? Eu coloquei o narrador colaborador ali, porque o narrador ele se torna mais, né, do que simplesmente uma fonte de informação, né? Alguém que está contando alguma coisa. Ele está, na verdade, colaborando com o seu trabalho, trocando, né? E daí o papel, como a Vanessa já falou, de mediação desse pesquisador, né? Como um cara que vai estar no meio, né, da construção desse conhecimento. A tradição oral, que é um gênero que a gente, na verdade, quem mais faz e quem faz de forma mais competente são os antropólogos, né? São trabalhos de muitos anos de acompanhamento de comunidades, né? Às vezes de vivenciar uma comunidade. Mas qual é a novidade? Então, por que a gente fala que é tradição oral aqui e não o que os antropólogos falam? Porque normalmente os antropólogos usam como registro, né, historicamente, a etnografia, né? E a gente, os trabalhos de história oral que estão sendo feitos, eles registram essas narrativas em áudio ou em áudio-vídeo e, com isso, né, tem essa preocupação, digamos, da produção de um documento mesmo, né? Não desconsiderando a etnografia, mas é uma outra forma de fazer, né? E essa ideia que vem surgindo aí da história oral testemunhal, pensada como alguma coisa que vai mudar ou definir um pouco da narrativa dessas pessoas, já que a vivência desse trauma, a gente pensa que marca toda uma experiência de vida, né? Então, é uma história de vida também, mas que vai dar conta dessa experiência traumática, né? Às vezes é um momento, né? E às vezes é uma experiência mesmo de exclusão constante, de, enfim, que a pessoa de pobreza extrema, enfim, que fez com que a pessoa vivesse um trauma durante muito tempo, né?
Isso rapidamente, só pensando como a gente faz as entrevistas aí, né, que é não é o primeiro passo, mas é um passo importante, né, no trabalho. Tem todos esses contatos, todas essas mediações, às vezes demorando 1 ano e meio, né, para a gente sentar na frente da pessoa e começar a fazer uma entrevista, né. História oral temática normalmente usa questionário, né, ou seja, elabora, né, o entrevistador elabora uma série de questões que são importantes para aquele projeto, para fazer o registro daquela história oral, né, daquele tema. E daí tem várias perguntas que vão ser elaboradas para destrinchar questões deste tema, né? Então eu quero saber coisas mais específicas sobre aquele tema que está sendo estudado. Normalmente eu tenho lacunas, né, que eu quero preencher dessa pesquisa. O questionário, ele pode ser, mesmo na história oral temática, ele pode ser mais aberto ou mais fechado, né? Nós aqui no NEL, mesmo quando fazemos história oral temática, a gente gosta de fazer questionários um pouco mais abertos, porque a gente gosta de ter muito problema depois, né, para analisar. Uma coisa quase masoquista, né, assim. Mas é assim, a ideia é que deixe espaços para surgir novas coisas, novos assuntos. Muitas vezes, se a gente vai muito fechado, a gente não ouve o que o entrevistado está falando para a gente, né? A gente tem tantas certezas que a gente não abre a possibilidade para a gente, no papel de pesquisador, ter dúvidas sobre o assunto que a gente está pesquisando. E daí a gente deixa de aprender, né? E deixa de fazer pesquisa direito, né? Assim. Então, eu acho que é mais fácil, né, fazer uma boa pesquisa com um questionário um pouco mais aberto. Né? Eu acho que é mais, dá mais trabalho depois, né? Porque daí a gente tem um material que é sempre maior, enfim, mas é mais interessante para a gente levantar questionamentos, dúvidas, até mesmo questionar coisas, certezas que a gente já tinha a priori, né? Então, produz um conhecimento mais inovador, digamos, mais surpreendente até para a gente. E essas questões, então, devem deixar, então, espaços, né, para essas contemplações, para essas divagações, para, enfim, para a pessoa poder pensar sobre outras coisas que não. Os questionários fechados, eles amarram um pouco mais. Eles facilitam depois na análise, né, porque daí você tem perguntas mais exatas, respostas mais precisas para conseguir analisar o grupo de informações que você levantou. A questão do questionário mais fechado também não deixa você como ele não fica mais diretivo? Sim, sim. E isso, na verdade, elimina uma parte real, né? Porque simplesmente o interesse não estava voltado para isso, ele fica tendencioso. Então, eu acho que tem pessoas que fazem bons trabalhos com questionários mais fechados de forma a não ser assim manipulador, tendencioso nesse sentido. Ele é tendencioso, isso sim, porque você já está fazendo um recorte. Mas eu não gostaria que esse tendencioso fosse tão negativo assim, né? Como se o pesquisador tivesse má intenção logo de saída, né? Eu acho que tem boas intenções até, que fazem bons trabalhos, mas sem dúvida você direciona mais. Como postura, eu estou perguntando. Né? Eu acho que assim, com intenção a gente sabe que o inferno está cheio. Então, bom. Né? Não. Mas assim, um questionário mais fechado, ele guia mais, ele prende mais o seu entrevistado, né? Surgem menos novidades no final das contas, né? E aparecem muito mais as suas inquietações do que as inquietações do entrevistado. Há uma certa inversão de peso, né? Porque assim, de vez você está com o foco lá, né? O seu foco está cá. Está aqui. Eu acho que coloca mais o entrevistado numa posição de informante, né? Depois você. Eu queria perguntar assim, história de bairro, história de município é temático? Então, você pode fazer, a abordagem é que é diferente, né? Você pode fazer de vida ou temática. O que eu estou colocando aqui, né? Não é o tema que vai dizer o jeito que você vai trabalhar, é o jeito que você vai trabalhar que vai definir o trabalho que vai vir depois. É que eu comecei a fazer história oral em
em 89. E eu não conhecia, lá em Campinas não tinha... eu não conhecia o núcleo de História Oral, nem conhecia... Eu só estudei depois que eu já tinha feito as entrevistas, entendeu? Com as pessoas. Mas eu fui entrevistando, perguntando a história das pessoas. E a partir dessas histórias, elas contaram muitas coisas iguais do bairro ou da cidade onde elas moravam, entendeu? E a partir disso eu contei a história da cidade. Foram umas 30 pessoas e estão todas depositadas no Centro de Memória da Unicamp, que o meu orientador era o professor Lapa e Centro de Memória da Unicamp é um grupo depois foi criado. Muito importante, né, na área de História Oral. Bastante conceituado, enfim, bastante... Tá tudo depositado lá, foi transcrito tudo, mas eu não li nada disso, eu não segui nenhum roteiro, entendeu? Então, por exemplo... É só a história de Campinas. A história de uma cidade, ela pode ser feita com a história de vida dos moradores que moraram a vida inteira ali, né? Falando dos espaços que são importantes para a vida deles. Né? Então, por exemplo, eu fiz, junto ao SESC Pinheiros, um projeto que era da comemoração dos 450 anos do bairro de Pinheiros. Né? Então, a gente foi até as pessoas e comerciantes e moradores do bairro que viveram a vida inteira lá e eles contavam, na vida deles, a mudança dessa geografia e dessa paisagem do bairro de Pinheiros, que era um bairro quase que rural, né? E foi rapidamente incluído na cidade, urbanizado e, enfim, né? Depois de rural passou de comércio, né? Mas de um comércio quase que tropeiro, né? Assim, ainda periférico, né? Na cidade, e aos poucos foi sendo engolido e hoje é quase centro da cidade. Então, quer dizer, essa mudança, para quem viveu no bairro a vida inteira, para quem estava lá, ela é parte da vida dela. Então as pessoas, elas falavam assim, né? Então, a loja do meu pai era em tal lugar assim, assim. Então, a avenida que passava na frente é a Faria Lima. Não, naquela época não era Faria Lima, naquela época era... eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, tinha um outro nome. E daí mudou depois. E aqui era o Mercadão. Então, assim, elas descreviam o bairro porque era um lugar onde elas passavam todo dia. Ela falava assim, saía da escola, né? E ia tomar sorvete em tal lugar, na Teodoro Sampaio, né? Então, assim, ou seja, era parte da vivência dela. Era onde as pessoas, né? E contando a vida, ela contou a história do bairro. Porque a história da vida dela aconteceu naquele lugar. Agora, eu podia ir, né? Então eu fiz história de vida, mas eu podia ir para essa entrevistada perguntando como foi tal coisa, como foi a ocupação desse bairro, quando que mudou disso para aquilo. Eu poderia fazer um temático com um questionário aberto ou fechado, enfim. Então, não é o tema que vai definir o jeito que você vai trabalhar. O jeito que você vai trabalhar é uma escolha do pesquisador. Ele vai mudar os resultados. Né? Vai, com certeza. Vai dar mais trabalho, você vai ter mais tema, não vai ter, enfim, vai mudar o resultado, mas é uma escolha do pesquisador o como vai ser feito. Isso não tem problema, né? Bom, o fechado são essas coisas que a gente já falou, né? Mais delimitado e tal. O que a gente usa, né, muito para as histórias de vida são roteiros. Roteiros que são quase coisas mentais, né? Que depois da segunda entrevista do projeto, você não tem nem mais ele em mãos, né? Assim, não precisa ter. Os roteiros, eles não são compostos necessariamente de perguntas. Né? Às vezes é uma frase que vai mais ou menos guiar uma reflexão que vai ser feita na entrevista, né? E, portanto, são bastante abertos, né? Nem perguntas são, né? Não são questionários, são ideias, né? Um conjunto de ideias. Às vezes, poucas ideias. Numa conversa de 1 a 2 horas que a gente tem com o entrevistado, a gente não precisa fazer muitas perguntas, né? Ou estimular muito. A não ser que seja uma pessoa que seja muito sintética. Mas, normalmente, se você consegue estimulá-la no início, a contar a história da vida dela e etc., antes de ligar a câmera ou o gravador, ela fala, né? Porque
se a gente entrevistar uma pessoa jovenzinha, de 14 anos, e pedir para falar da vida dela, já é um bom resumo, 2 horas de uma vida de 14 anos, não é não? Se a gente entrevistar alguém de 80, então, é quase né? Então, é uma síntese incrível. Então, ela vai falar, né? Se a gente conseguir estimular a isso. Né? E, às vezes, o questionário mais fechado limita essa fala. Porque ela quer falar de coisas e você vai levando para outras, né? E causam até uma disputa ali, muitas vezes. O roteiro não causa essa disputa, né? A pessoa fala mais livremente. Então a gente entende que a entrevista é um diálogo em que o entrevistado fala 95% do tempo. Né? O entrevistador ele fala bem pouquinho nesse diálogo, né? Mas é diálogo, porque você está ouvindo o tempo todo, você está balançando a cabeça, você está chorando junto, você está ali, né? Se comunicando com o seu corpo inteiro, mas ouve-se muito mais do que fala-se, né? Essa é a ideia. O roteiro não tem questões, né? Tem esses assuntos gerais. Ele é uma coisa que estimula a presença, o aparecimento da subjetividade, né? E ele tem, né? Daí tem uma coisa assim, mas tá, eu tô lá fazendo uma pesquisa sobre a cidade de Campinas, ou tô lá fazendo uma pesquisa sobre mães, né? E como que eu garanto que isso vai aparecer se eu, né, não fizer uma pergunta de repente? De repente eu posso fazer uma entrevista de 2 horas e o assunto que eu pensei não apareceu. Bom, isso já é bastante interessante também, né? Mas para garantir que você não vai sair sem nada, né, assim, a gente tem uma ideia que é a pergunta de corte, né? Ou seja, uma pergunta que vai ser corte não no sentido de cortar a fala do entrevistado, mas corte porque ela perpassa, né? Ela corta todas as entrevistas, ela está presente em todas as entrevistas, né? E nessa ideia da pergunta de corte, a gente tem o tema do nosso projeto, né? Então é uma pergunta que vai ser sempre feita, ou um estímulo que vai ser sempre dado. E ele pode ser mais aberto ou mais fechado de acordo com as necessidades que você tem naquele projeto. Qual era a sua pergunta de corte, Marcela? Era como é ser mãe de um jovem, um adolescente interno. E depois, né, isso deu, assim, tinha tantas outras coisas, mas a pergunta de corte foi essa. Você precisou fazer essa pergunta de corte todas as vezes? Todas as vezes? Eu não fiz nenhuma vez. Essa é outra coisa, né? Muitas vezes você tem um projeto que é tão casado com a rede que você escolheu, que você fez até a pergunta de corte, você fez sua lição de casa, né? Você preparou, você fez a pesquisa e tal, montou o roteiro. Chegou lá na hora, não precisou fazer, porque é óbvio que ela ia falar disso, né? Assim, ela falou. Ou falar sobre, entrevistar um imigrante sobre a imigração. Ele vai falar, né? Aquilo mudou tanto a vida dele, que é impossível ele contar a história da vida dele sem passar por aqui. Né? Então, assim, a pergunta de corte, ela é uma segurança, né, de unificação aí, para depois análise desse trabalho, mas ela, às vezes, não precisa nem ser feita. Né? Quando ela precisa, ok, não é? Não tem uma escala de valores nisso. Faça, né? Mas ela, às vezes, não precisa ser feita. Né? Então, essa é a ideia da pergunta de corte. Eu coloquei aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como que é um roteiro? Como que a gente... Eu fiz uma coisa muito genérica, né, gente? Assim, qualquer coisa, né? Pensando no nada, né? Como que a gente poderia começar uma condução? Como que a gente poderia começar esse diálogo que não é feito de perguntas objetivas, né? Então você está conversando com a pessoa e ela fala da infância. Daí, então, vivi minha infância aqui. E parou, né? Porque está no começo da entrevista, ela ainda não está livre, não está se sentindo. Daí você pode perguntar, como foi esse período da sua vida? Como foi essa infância? Né? Aqui. Daí ela vai falar mais alguma coisinha. Você percebe que você pega a coisa que ela acabou de falar e dá ok, gostei disso, fala mais, né? Ou então, então, daí eu vinha tomar sorvete aqui, né? Ou eu ia lá fazer a manifestação na frente da FEBEM. Por quê?
daí não sei o que, barará. Como? Como foi isso? Às vezes não precisa mais do que isso, para a pessoa continuar falando. São estímulos mesmo, né? Poderia falar mais sobre isso, né? Como foi esse período? O senhor sabe, lembra, faltou o M. O senhor lembra, não, né? O senhor lembra de algo sobre isso, né? Ou seja, são variações sobre o mesmo tom de perguntar, e, né? Qual o significado dessa experiência para o senhor? Contou uma coisa brilhante e daí deixou a bola quicando, né? Assim, e daí você quer saber mais, né? Qual o significado disso? O que é isso? Né? Conta mais sobre isso. Teria algo mais? Essa é uma que eu nunca acabo numa entrevista sem fazer, né? Teria algo mais que o senhor gostaria de dizer ou a senhora gostaria de dizer? Né? Algo que eu não perguntei, mas que seja importante para você, né? E daí normalmente vem um monte de coisa, né? Então você cai em um tempo bom. Né? Você achou que era o fim, mas geralmente tem muita coisa ainda que a pessoa acha que ela deveria falar, né? E você não perguntou. Eu acho assim que para todo bom oralista, vamos dizer assim, tem que fazer essa pergunta no final, porque se não fizer, aquela coisa assim, pô, o cara não acabava mais de falar, né? Saco cheio, e não perguntar mais, não, tá bom, obrigada, falei pela sua entrevista. E eu acho que é uma coisa interessante para ver quais são as preocupações daquele sujeito, né? Frente à questão, às histórias que ele contou, né? De repente, às vezes, mesmo aberto o questionário, ele, ou de alguma forma a conversa ali levou para uma reflexão ou outra, e ele tinha, né? Quando você marcou a entrevista por telefone, ele tinha ensaiado, né? No espelho, assim, da casa dele, o que ele ia falar. E daí no meio da conversa foi indo por outros caminhos e ele não falou aquilo. Daí ele falou, agora é a hora da conversa do espelho, né? Vou falar aquilo. Então, eu acho que é muito importante, né? E isso tem a ver com as coisas da colaboração e tal. E com o início de devolução também, né? Que a entrevista registre algo que seja importante para ele também, né? Não é generosidade judaico-cristã, não, assim, né? Não é para se livrar de uma culpa também, não é nada disso. É para que aquele documento tenha parte das suas preocupações como pesquisador e parte das preocupações do entrevistado. E seja, portanto, um documento mais dialogado, né? Enfim, muitas outras perguntas e, como vocês podem ver, não são propriamente perguntas, né? A pergunta de corte já falei. Ou seja, a ideia do SEB, da Fabiola, que está aqui nesse livro, né, e depois é reproduzida no livro que eu escrevi com o SEB também, é que a entrevista ela não é técnica, né? Não é, assim, às vezes as pessoas falam assim, você entrevista tão bem. Outro dia eu ouvi assim, você dá nó em qualquer velhinho. Assim, como se fosse um elogio. Eu fiquei pensando assim, meu Deus. Não, de fato, eu acho que eu faço muitas as pessoas falarem muito, isso sim, né? Mas a ideia não é dar nó nos velhinhos, né? Assim, não é técnica de fazer o outro falar só, né? É um diálogo mesmo, uma comunicação entre pessoas, né? É um método da cordialidade, eu acho bacana isso, né? Ou seja, pensar que ser cordial, ser simpático, é uma obrigação da pessoa que entra na casa do outro, né? Sem convite, tendo ela se convidado a estar ali, né? Então, assim, não dá, né? Às vezes a gente vai para uma casa que é hostil a gente, né? Às vezes a gente vai para uma casa, num projeto muito recente que a gente fez, uma casa que é longe de onde a gente mora, que tem outros conceitos arquitetônicos de ocupação do espaço e de higiene, né? Enfim, foi você que se convidou para estar lá, né? Assim, não foi o entrevistado que foi bater na sua porta. Então, assim, não dá para ficar andando de salto alto também lá, daí, né? Tem que estar ali naquele espaço, ocupar aquele espaço, ser profissional, mas ser cordial também, né? Um método de fazer perguntas com o único objetivo de compreender a lógica, né? A estrutura narrativa do outro, né? Então, essa é
a nossa ideia de entrevista. Elas podem ser únicas ou múltiplas, elas podem ser estimuladas ou não, né? Às vezes você fala assim, você apresenta o projeto, liga o gravador ou a câmera, não precisa fazer mais pergunta nenhuma. A pessoa já fala, né? Às vezes ela fala demais, né? Mas tudo bem, é bom. Eu costumo brincar que é melhor falar demais do que falar de menos, porque aquelas entrevistas saca-rolha também você não consegue, né? A questão da presença da câmera, como funciona nas entrevistas? O que acontece? Assim, qual é a experiência, na verdade, de vocês diante a colocação câmera de seu vídeo, né? Então, eu tenho feito entrevistas só gravadas em vídeo, hoje em dia. E tem, às vezes, projetos que querem gerar um vídeo documentário ou uma coisa que esteticamente as imagens têm que ser melhor, etc. O áudio desse vídeo tem que estar melhor preservado. E daí precisa ter iluminação, precisa ter gravador de microfone de lapela ou boom, enfim. Essa parafernália toda é ruim. Eu, por exemplo, eu que fazia, né? Aprendi a começar a trabalhar com um gravadorzinho que era cada vez menor e que você botava em cima da mesa e daqui 5 minutos a pessoa já esquecia que ele estava ali. Não esquecia porque eu estava gravando escondido, mas esquecia porque tem uma presença, né? Que intimida e tal. Era muito mais fácil. Agora, quando a gente vai, por exemplo, gravar num estúdio, etc., é uma situação artificial, né? Isso não desvia em termos de conteúdo? Então, o que a gente tem feito? Eu acredito que desvia, Tá. mas eu acredito que qualquer coisa desvia também. Eu estar ali desvia, sabe assim? É só um a mais do contexto todo, porque aquela pessoa não está narrando porque ela quis narrar, ela está narrando porque eu fui lá, sentei na frente dela. Tudo é intervenção, você entende? Assim, são níveis de intervenção. Eu concordo que a câmera ela é um pouco mais invasiva. Ela acrescenta, mas considerando que tudo já é invasão, né? Você tem que pensar que a câmera, se você usa o audiovisual, a diferença da câmera e só do gravadorzinho, a câmera te capta coisas que às vezes um silêncio que a pessoa faz ao longo, gesto, sabe, as intervenções. Não, além então, de fica um registro, né? Quer dizer, eu acho que a questão da diferença dos equipamentos é que uma é uma voz, entre aspas, com a máxima de que o vento pode levar para algum lugar. E a outra é uma imagem que se coloca diante, é mais uma pessoa que fica ali. Eu acho que assim, existem linguagens do nosso tempo, né? O nosso tempo hoje tem a necessidade da imagem, né? Se você for falar com as novas gerações, etc., né? É a língua deles, né? Assim, então a gente tem que fazer a gente tem que possibilitar, eu acho, né? Que os nossos entrevistados possam ser incluídos na história nestas novas tecnologias. Esse é o jeito que eu penso. Então eu acho que isso justifica, né? Ou ameniza a gravidade da interferência, de colocar uma câmera, etc. Então, assim, quando tem uma equipe de filmagem, etc., né, é uma coisa que é ainda pior, né? Eu gosto de fazer e eu levo, às vezes, o meu equipamento e faço sozinha. Então, eu tive que aprender também a lidar com o equipamento, etc., lido razoável com iluminação e etc. Então, assim, você vai se tornando um profissional um pouco mais polivalente, né? Então, assim, quando eu acho que a pessoa é mais tímida, etc., eu sento aqui, coloco a minha câmera aqui, do meu lado, na linha do meu olhar, e converso com a pessoa que está aqui, né? Eu, câmera, iluminação, não sei o que, microfone, tudo ali, pequeno, né? Nesse set de filmagem reduzido. Já fiz isso muitas vezes e é ok, né? É bom. No estúdio, a gente como entrevistador tem que rebolar mais, né? No sentido de deixar a pessoa um pouco mais tranquila. Então, o que a gente vem fazendo, né? Em outro projeto que a gente está tocando com o Museu da Imigração. A gente grava, a gente conversa antes de entrar no estúdio com a pessoa muito. Sabe assim? Conversa, retoma, a gente já teve um encontro antes daquele no estúdio da sala, sabe assim?
Então senta numa mesa, conversa, fala sobre o que a gente vai conversar lá e tal, não sei o quê. E daí entra no estúdio e a pessoa vê, né? Tudo preto, né? Normalmente, câmera, iluminação, aquelas coisas assim. E daí ali ela já está um pouco mais próxima de você e mais aberta a falar sobre coisas da vida dela, né? Senta e tal, e grava. Então assim, também, né, as pessoas mais jovens já têm um conhecimento desses equipamentos que acaba, assim, intimidando um pouco menos, né? Porque eles estão cada vez mais presentes na vida cotidiana da gente, né? Então eles são menos assustadores também, e cada vez menos. Então acho que todo esse contexto ajuda, né? Embora tenha o seu efeito, né? Mas eu acho que é justificável, é importante, é possível de ser feito, né? Em várias situações. Com licença. Suzana, eu tenho duas curiosidades, uma está ligada à outra. Para mim é um pouco é uma fantasia ou é uma angústia minha saber quando se liga e quando se desliga o gravador. Já teve entrevista, por exemplo, tem entrevista, por exemplo, que a gente encerrou a entrevista, aí então depois continua conversando com a pessoa, ela diz algo que nega aquilo, entendeu, que ela disse, ou então começa, a gente já, acho que a pessoa vê desligando o gravador e fica essa... Eu, no caso, tive um contato com o livro do professor Ecléia Bosa, não vou dizer que eu li do início ao final, mas é um livro que a gente vai lendo um pedaço e tal, e eu vejo que ela tem uma vivência com o entrevistado. E fala, eu fui na casa da pessoa, fui lá, fizemos um bolo. Eu fico pensando, puxa, e se a pessoa diz algo que é interessante para a pesquisa, não enquanto está se montando a rede, que né, isso aí é um processo, mas a pessoa dizer alguma coisa que você não gravou. Então essa angústia um pouco de quando se liga e quando se pode, puxa vida, eu fui na casa de alguém, acho que a Ecléia trabalha com 7 ou 8 pessoas, eu tenho passado horas e horas na casa das pessoas, ficou sempre o gravador ligado, tá ali, sei lá, como eles batendo um bolo, não vai estar com o gravador ligado. A outra questão é quando eu pego entrevista, no caso você, sobre a sua experiência, sei lá, vocês são do meu, digamos que vocês é o meu foco, você diz alguma coisa, eu pego, entrego material transcriado, você... E acontece que a vivência das pessoas, a experiência, sempre ela é recomposta. Eu posso entrevistar 3 meses depois, então como fazer essa questão de dizer que essa fala aqui, ela é da Vanessa, de fato é, mas é sua daquele momento, como fica essa questão? Porque às vezes a pessoa está contando uma história, começa a contar assim, e não é maldade, é uma experiência, as pessoas vão pegando, vão recompondo. Porque agora ela é dinâmica. Exatamente. Como funciona essa questão? Bom, a primeira, do gravador, ou da câmera, quando que eu desligo. Bom, seria excelente ele não desligar nunca, né? Ficar um reality show, assim, daí a gente teria tudo. Mas não tem jeito, né? A gente tem que desligar num determinado momento. Eu acho que quando a pessoa retorna, você desliga normalmente no final da entrevista, né? Diz muito obrigado e tal, desligou. A conversa continuou, a pessoa falou alguma coisa brilhante que você, né? Eu muitas vezes já religuei o equipamento, já virei e falei assim, ó, isso que você está falando é muito legal, será que a gente pode gravar? Né? Posso registrar isso? Às vezes a pessoa está falando só porque você desligou a câmera e ela vai falar não. Às vezes ela vai falar, não, ok, tudo bem. No ok, tudo bem, grava-se, edita-se depois junta e tal, fica lá, né? Você pode explicar para a pessoa que vai ver o vídeo que aquilo foi registrado no segundo momento, ok. No caso de não, estou falando porque a câmera ou o gravador estão desligados, isso é um fator de análise seu, que você pode depois, por exemplo, conflitos, né, da comunidade, etc., às vezes a pessoa não grava. Ela fala para você, pesquisador, para você saber que aquilo existe. Tipo, te alertando. Mas ela não quer ser a autora daquela reclamação ou daquela denúncia, né? Ela não quer aparecer falando aquilo. Daí aquilo vai para o seu caderno de campo, né? Do seu registro de pesquisa. Eu não sei como a professora Ecléia Bosa trabalha, mas acho que ela não fica com o gravador ligado o tempo todo, né? Não sei, né? Nunca fui numa entrevista com ela, seria uma experiência fantástica, né? Mas assim, acho que ela não fica gravando os dois fazendo bolo, né? Ela fica com o olhar da pesquisadora o tempo todo, anota no caderno de campo quando ela chega em casa ou quando ela sai da entrevista, enfim, né? E isso vai para análise no seu livro e etc. Mas ela nunca foi registrada em termos de documento, num áudio, num vídeo, né? Mas o pesquisador continua presente. Então existe uma oralidade então indireta no caderno de campo. Sim. Você pode registrar, deve registrar, né, essas questões.
Você pode, eu acho que quando a pessoa não concorda que aquilo, por exemplo, uma denúncia, você pergunta, posso gravar? Não quero que grave, não quero, né? Você nunca vai poder no seu trabalho dizer que aquela pessoa disse, porque seria antiético, né? Você pode dizer que existem questões dentro da comunidade que foram expressas durante o trabalho de campo que apareceram dessa forma, sem dizer que você conta um milagre e não conta o santo, né? Também vale lembrar que isso com certeza vai aparecer depois nas nossas conversas, de que a história oral, ela não para na entrevista, né? Não Sim. para no momento em que o gravador ele é desligado, que ela se constitui em todo o processo de vivência com aquela pessoa, com aquela comunidade, daí a importância, né, do caderno de campo, porque depois quando você fazer o trabalho textual, aquilo que você vivenciou com a comunidade, ela também vai fazer parte daquele processo de criação textual, de transcriação, né? E aí eu só queria fazer uma observação, quando você estava falando da questão daquela pergunta final, né? E aí, você tem mais alguma coisa para dizer? Quer dizer mais alguma coisa? Nem sempre esse dizer mais alguma coisa vem ali no final da entrevista. Você vive um ano com aquela pessoa, 2 anos, no caso, e aí, naquele último momento, quando você acha que já está tudo fechado, ela fala. E não necessariamente quando o gravador está ligado. Você vai deixar de fora da transcriação do texto final? Não, você vai colocar lá, porque isso faz parte. A transcriação é isso, esse processo todo do fazer junto, né? E essa é uma experiência que eu tive com uma colaboradora minha, nessa questão de quando eu pedi para ela, perguntei para ela se ela queria falar mais alguma coisa, ela disse que não. E eu acompanhei o momento final da vida dela, o momento da morte dela. Um dia que eu perguntei, no dia da entrevista, se ela tem mais alguma coisa para dizer, se a pessoa me falar mais alguma coisa, não, quando eu sonhar eu te conto. E aí, no momento de fim da vida dela, uma mistura de sonho e de final de vida, ela contou. Eu ia deixar isso de fora? Não podia deixar. Então, é a vivência, é se construir junto, isso que é colaboração. A gente vai ver no comecinho da tarde essa ideia da transcriação, né? Que é quando você usa essas anotações de caderno de campo e etc., né? Autorizadas pelo entrevistado no texto final, você junta, né, essas coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, como a gente já falou, tem vários momentos, né, até você sentar na frente do entrevistado, tem uma pré-entrevista, tem a entrevista, tem o retorno, sempre pensando na mediação e a colaboração, né? O professor Sérgio já falou, né, de colaboração, ação de trabalho conjunto, né? Colaborador e colaboração não se equivalem a informante ou informação, né? Acho que essa é a ideia. Para a história oral, o resultado da colaboração é o sentido de colaborar em um projeto não se restringem às referências exatas de datas, fatos. Colaboradores são seres que narram, modulam expressões, subjetividades, e a transparência disso é relevante aos exames decorrentes do texto estabelecido em análise com os demais. Ou seja, a ideia é que a subjetividade é um grande ganho desse tipo de documento, né? Provavelmente um dos poucos que tem, né, essa expressão, talvez a literatura, né, talvez uma autobiografia, né? Mas sem dúvida esses choros, essas emoções, elas fazem parte da vida da gente, fazem parte da vida dos entrevistados e elas merecem atenção na hora das análises, dos trabalhos, né? Bom, eu falei já tudo isso e eu sei que está na hora do intervalo, da gente fazer o nosso break aí para almoçar, né? E eu tinha mais um pouquinho de coisa para falar desse texto, mas eu acho que eu começo à tarde, pode ser? Começo à tarde, porque senão a gente vai morrer com todo mundo de fome, não vai ter público mais. Tá bom? Obrigada, gente. Então é isso, gente. Amanhã tem o SESC tem um programa chamado SESC Memórias, que eles fazem palestras e oficinas toda a última quinta-feira do mês já há alguns anos, né? E
sobre vários temas, mas de modo geral voltados à questão da memória institucional, muita coisa com centro de memória, com arquivo histórico, e vai nessa linha. E aí amanhã tem a primeira desse ano, né? Por coincidência, eu vou falar, sobre a última do ano passado. Aí você abre esse ano. Falando, o tema é Centros de Memória, né? Aí o título da palestra fala Centros de Memória, Acervos Híbridos e Interesses Difusos. Para discutir um pouco o que está acontecendo nesses centros de memória institucional, alguns problemas que todos os centros passam, algumas questões políticas que estão envolvidas, a gente vai fazer uma discussão nesse sentido. É amanhã, às 4 horas. Quem tiver interesse no Sesc Memórias, sempre preste atenção, porque é sempre a última quinta-feira do mês. Às vezes tem oficinas do dia todo, mas normalmente nos últimos anos tem sido palestras de 2 horas. Entra, procura por Sesc Memórias. Eles ainda não se ajeitaram, teve um problema, teve uma quebra no ano passado, mas aí procura Sesc Memórias, que sempre tem notícias. E eu acho que tem o site, eu vou ver se eu lembro o endereço para inscrição. É lá na FEComércio, na 9 de julho, eu não lembro o número exato, mas é do lado da GV, né? É às 4 horas da tarde. É um prédio enorme, lindo, tem o Teatro Raul Cortez, bem do lado da GV, tá? Quem quiser, eles estavam aceitando inscrições até outro dia e as inscrições tinham se encerrado, mas a gente sabe que sempre dá quebra, né? E muita gente não vai. Então, com certeza, se aparecer por lá ou falar amanhã com a Beth, que é a coordenadora lá, por telefone, por e-mail, tem espaço também, tá? Não, eu acho que vale a dica de vocês acompanharem essa programação do Sesc Memórias, que é sempre muito boa. Não é só porque a gente fez, mas tem sempre profissionais muito legais, com temáticas importantes aí para quem está lidando com o universo da memória. Tem uma coisa muito legal, que as palestras de 2009 e de 2010 estão na internet. Eles tinham um canal de TV, então tem as palestras integrais. Gente que nem Joana Smith, Ana Maria Camargo, pessoal que trabalha com acervos e com centros de memória e várias outras, né? O ano passado eles foram gravados, né? Não, infelizmente teve uma diferença. Eles transmitiam ao vivo, mas eles não gravaram, né? Mas de 2009 a 2010 são palestras muito boas, assim, você senta em casa lá, 1h30, tranquilo, muito legal. Então, agora que estamos todos de barriguinha cheia, a gente volta para a nossa tarefa aqui, né? Ontem a gente estava na casa de uma artista plástica tentando rolar uma oficina que fosse de arte e memória e história, né? Viajando na maionese. E daí tinha uma parte que era de movimento, né? Ia ser ou agora, né? Esse movimento, quer dizer. Enfim. Bom, a gente falou um pouquinho desse final da manhã das entrevistas, né? De como gravar, de como fazer, enfim, um pouquinho dessa introdução. Daí a gente gravou a entrevista, a gente registrou aquele material e faz o quê? Né? Costumeiramente, né, os trabalhos há mais tempo, eles são trabalhos que registraram essas entrevistas em áudio e, como tinha uma dificuldade muito grande de veicular o áudio, a maior parte dos trabalhos eles circulavam escritos, né, de forma escrita. Então, assim, tinha uma dependência da escrita para a veiculação ou dos resultados, né? Hoje a gente sabe que tem muitos trabalhos em vídeo sendo feitos e esses trabalhos eles têm uma edição que é própria do vídeo, que muitas vezes não passa pela transcrição desse áudio, ela é editada direto do vídeo. Outros profissionais, né, como o que a gente vem fazendo, né, preferem transcrever para daí construir um roteiro em cima daquela transcrição. Porque na transcrição parece um movimento mecânico, só de digitação, mas você passa a ouvir coisas que você não ouviu antes. Cai fichas, assim, né? Então, você passa a dar importância a coisas que você passou, né? Na narrativa, na oralidade, é muito rápido. Então, quando você transcreve, você passa a atentar para coisas que você não estava atentando. Fora que tem uma outra coisa, né, para os acervos, para
para os bancos de dados, de histórias, etc., ainda é muito difícil você achar a imagem, né? Tem buscadores pouco precisos para a imagem, né? Você tem textos de escritores, mas dificulta achar a imagem, né? Quem mexe com fotografia, quem mexe com vídeo sabe disso, que quando você tem um acervo é mais difícil, você tem que ter escritores muito precisos para conseguir acessar aquilo. E se num vídeo ou se numa entrevista você tem a transcrição completa, mesmo que seja um assunto que a pessoa trabalhou muito secundariamente, né, isso pode ser resgatado com mais facilidade, retomado, né, buscado com mais facilidade com os buscadores de textos, né? Google faz isso de forma bastante rápida e eficiente, né? Ele busca dentro do texto as palavras relacionadas àquelas palavras de busca que você colocou. Então, assim, esses instrumentos de pesquisa, né, para depois, né, para quem está fazendo bancos e etc., mesmo para quem vai pensar só a edição de um vídeo, etc., a gente gosta de atrelar o cuidado da transcrição, né? Agora, às vezes, isso tem um dinheiro, né? Custa algo, tem um envolvimento, então às vezes não dá para fazer, enfim, tem várias formas de fazer. Mas a gente gosta de destacar que essa é uma possibilidade legal, depois de retomar esse material, né? A mesma coisa com o áudio, né? Quando você tem a transcrição, mais fácil de achar, né? Mais fácil de retomar aquele conteúdo que estava lá registrado. Então a gente gosta muito de ter a transcrição. Tá? Então, sempre nos trabalhos que a gente está fazendo, mesmo que não seja o principal retorno, a gente tem um trabalho de virar texto aqui. E tradicionalmente, como eu estava falando no começo, esse trabalho ele foi considerado uma forma de divulgação daquelas ideias. Porque ainda a gente não tinha tantos recursos tão facilmente disponíveis, não existia o YouTube ainda, né, para circulação de vídeos e etc. Vídeo ainda era um material muito caro, ou não existia, nos primórdios da história oral não existia, né. O rádio, que fazia algumas divulgações de áudio, né, também era uma coisa muito restrita, né? Você tinha que ter um programa, um rádio para conseguir. Era mais fácil, né, divulgar de forma escrita, né? Então a gente pensou, né, toda essa metodologia, toda essa forma de trabalho aqui, esses procedimentos, pensando nessa passagem do oral para o escrito, sempre com a finalidade de ampliar o acesso àquelas informações que foram divididas com a gente, daquelas experiências de vida que foram socializadas. E que muitas vezes o intuito dessas pessoas é justamente ecoar suas ideias. Elas não narraram para ficar guardadas, né? Elas narraram justamente para que aquilo ganhasse uma dimensão. Esse processo, a gente chama, né, o SEB chama de processo transcriativo, né? Na verdade, ele criou um termo que é adaptado lá da poesia, etc., a gente vai falar disso, que é a transcriação, né? Uma tradução, uma transcrição de códigos criativa, né? Que é essa parte aqui. O SEB pensou a princípio como uma etapa do trabalho, que seria feita a transcrição inicial, uma edição primeira, que ele chamou de textualização, e uma transcriação, a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas já, e uma conferência final. Então o SEB pensou nessas etapas, né, que tinham esses nomes diferentes. Daí vem um outro professor muito importante para o diálogo com o NEL, que chama-se Alberto Lins Caldas, e esse professor ele falou assim: a transcriação, essa ideia que vocês estão falando de interferência, de encontro entre sujeitos, ela não vai se dar numa etapa lá no final, ela vai se dar no todo, que é um pouco o que a Márcia falou, até porque a Márcia vem formada, né, desta escola, junto ao professor Alberto Lins Caldas, né? Então, assim, a gente hoje fala, né, o resultado desse diálogo, que a gente mudou um pouco, né? A gente pensa nesse processo transcriativo como um todo. Mas, didaticamente, a operação do SEB é interessante para a gente pensar o que é, né? Esse processo todo se desdobra em que fazeres, né? Então, se desdobra na transcrição, que é essa primeira fase,
né? Ouvir, digitar o que ouviu, os nés, as inquietações, os vícios de linguagem, os erros de concordância, enfim, porque a fala é assim, né? Ela vem cheia desses interditos, dessas frases sem fim, né? É assim, e comunica dessa forma, cheia das reticências. Às vezes a gente começa uma frase, olha todo mundo já entendeu, ok, não vou acabar, né? Acabei de fazer isso, mostrei o que era, não falei olha na cara, olha no rosto das pessoas, né? Era o que estava na minha cabeça, mas eu não precisei falar isso para comunicar o que eu estava querendo comunicar. E na transcrição, a gente vai colocar olha sem o resto, porque a gente não tem como adivinhar o que a pessoa estava pensando. Mas ao mesmo tempo, olha transcrevendo e lendo, vai ficar ruído, não vai comunicar, vai ficar mais difícil de entender, né? Por isso a gente pensou nessas outras etapas, que são etapas onde o texto narrado vai deixar de ser oral para ser traduzido para um outro suporte, que é a escrita, que tem outros instrumentos para comunicar. Então aqui, se eu quero comunicar algo com mais ênfase, eu aumento o som da minha voz, eu diminuo, eu uso um gesto. Bom, lá no texto eu vou ter que usar outros instrumentos, porque eu costumo brincar, né, que não tem como molhar a folha do papel para dizer que chorou, né? Não tem como, enfim, tem outros suportes, né? O preto e o branco do papel tem outro suporte que não é o mesmo da fala. Então, olha lá, transcrição literal, rigorosa, passando para o papel tudo que foi dito, inclusive repetições, vícios de linguagens, né, sons que não se definem, tipo né, tá coisa, essas coisas, reticências, né, essas coisas ficam lá, as hesitações, né, riso, choro, né, marcados lá na transcrição. Silêncios, né, às vezes, mas como que eu transcrevo silêncio, né? Tem muitas pessoas que falam, né, parada ou silêncio de tantos minutos, ou dá quebras, né, de espaço, marcando que tem ali uma ruptura na narrativa, enfim, marca. É a passagem para a grafia do que está no oral. A textualização vai ser um primeiro passo, né, onde a gente vai melhorar esse texto no sentido dele começar a ser texto. E o SEB, desde muito cedo, colocou que parte dessa ideia do empoderamento, né, parte dessa força que a narrativa tem, é a narrativa de ser em primeira pessoa. A pessoa se contando, a pessoa se dizendo, né? E que, como a gente defende aquelas perguntas pouco direcionadas, né, perguntas, a gente podia tirar algumas daquelas perguntas. Porque também fica muito chato alguém ler uma entrevista que é assim, fala mais sobre isso, conta mais sobre aquilo. Tem alguma coisa, né? Se elas não são perguntas mesmo, a gente pode omiti-las, que não vai fazer diferença, a pessoa vai continuar falando, né? Então essa é a parte da textualização, né, em busca de um sentido, né, do texto aí. Então a inclusão da voz do entrevistador na geologicidade do texto, dando espaço para a fala do narrador em primeira pessoa. Daí as pessoas falam assim, mas não vai ser uma entrevista, então. Todo mundo que lê aquilo vai saber, a gente colocou que foram feitas entrevistas, né? Assim, é o resultado de um diálogo, né? Onde muitas vezes não está presente todas as entrevistas, todas as perguntas do entrevistador. O SEB começou, no começo a gente era mais radical, né? No início a gente não deixava nenhuma pergunta, né? Achava que não podia deixar perguntas, né? Daí a gente foi vendo casos e casos, e cada projeto foi colocando novos dilemas e novos problemas pra gente, né? Até que ele editou um livro em que ele mesmo, né, no Brasil Fora de Si, deixa algumas perguntas as que ele fez. Por quê? Porque eram perguntas que ou desestruturavam um pouco aquela narrativa, ou que davam uma guinada, né? Ou que a partir da qual o narrador pôde pensar sobre... E que se tirasse não ia fazer tanto sentido. Então, vocês vão dizer pra mim, sempre tem que tirar?
Não, né? Sempre não. Mas sempre que ela for desnecessária, ou sempre que você achar que de alguma forma ganha força a narrativa do entrevistado naquela primeira pessoa, sim. Né? Essa questão que você está colocando, né, dessa opção mesmo, dessa escolha que é feita diante da textualização, ela não abre um espaço, ao mesmo tempo que eu acho imprescindível. Mas ela não abre um espaço aonde pode... Porque assim, quando você coloca que a pessoa, né, quando é desnecessário, este critério é muito variável. Subjetivo, variável. Não, eu acho mais do que subjetivo, é variável. Né? A visão do que a pessoa compreende e até do que ela está ouvindo pelo nível de envolvimento. Às vezes você faz um texto e você acha que repetiu demais, sei lá eu, qualquer coisa. Alguém vem e lê e fala, nossa, mas que ótimo! E aí você fala, e agora? Então, é um pouco essa posição diante essa textualização. Ela não acaba, de alguma maneira, induzindo não ao entrevistado de novo, né? Ela reafirma o entrevistador. Então, lembrando uma outra pergunta que você fez aqui na parte da manhã, que eu falei assim, desde o meu primeiro encontro, eu estou influenciando e organizando a fala. Esse é um outro nível de influência e organização da fala. Né? Assim, não estou com isso dizendo não, né? Assim, me redimindo da culpa, né? Estou colocando que esse é um outro nível de contato e de diálogo com esse entrevistado, né? Sim. E é por isso que a gente gosta, né, de ter as fases todas, né? Assim, abertas. Então, o entrevistado pode, e daí a gente vai falar no final, né, quando a gente vai conferir o material, ele pode falar assim, não quero assim, quero daquele outro jeito. Né? E daí o que vai ser divulgado, o que vai ser usado é o jeito que ele aprovou. Né? Não só por uma questão legal, porque se você jogar uma coisa publicamente que ele não tem aprovado, você pode levar um processo, né? Mas porque... por uma questão ética de que é ele que dá o último aval sobre o que ele contou. O que a gente vê é que as pessoas gostam muito de ver essa narrativa em primeira pessoa. Normalmente, elas não sentem nenhuma falta da pergunta que o entrevistado fez. Nas conferências, elas veem que não tem você. Né? E de diferentes níveis sociais, classes e gêneros e etc., eu já conferi muitas entrevistas, né? E as pessoas falam assim, nossa, como eu falo bem, olha que legal que ficou, né? Assim, tipo, você não teve trabalho nenhum. Mas eu gosto muito quando ela fala isso, porque de alguma forma ela se reconheceu naquele texto. Fluiu. Né? Fluiu. Não sei como foi as experiências das suas conferências ou delas. Elas acharam falta, se estranharam, essa coisa de não ter... Não, aconteceu, por exemplo, pela conferência acontecer bastante tempo depois da entrevista, coisas que tinham acontecido, né, serem pedidas assim para incorporar naquela narrativa, já que estava contando a história daquela vida. Olha, você pode colocar aconteceu uma coisa nova, uma coisa boa ou ruim, mas enfim, alguma coisa que é marcante que eu gostaria que tivesse aí na minha história. Isso aconteceu e também aconteceu de pedir assim para tirar alguma coisa que comprometesse, no caso uma crítica a uma pessoa pública, que aquilo de fato poderia ter desdobramentos ruins, né, para a entrevistada, para minha colaboradora. A gente conversou a respeito do assunto de manter a crítica sem nomear, né, a pessoa para não ter esses instrumentos posteriores, mas de modo geral, essa conferência, essa identificação com o texto assim, eu nunca tive a experiência de não ter essa identificação. Inclusive, a minha primeira conferência, o final, sabe quando a entrevista, na verdade foram 2 entrevistas, então na hora de montar o texto, se eu fosse seguir realmente aquilo que só tinha sido dito durante a gravação, acabava meio sem fim, sabe?
parecia que tinha alguma coisa faltando. E aí eu incorporei um parágrafo final, que eu achei que, de todas as conversas que eu tinha tido com a colaboradora, caberiam ali. E eu perguntei para ela, falei, a senhora percebeu que no final eu coloquei um parágrafo, uma coisa que a senhora não me disse exatamente nesse momento ou desse jeito, mas eu não falei isso? Não, eu falei sim, isso é a minha fala. Então, mas aí esse parágrafo que você apresentou foi em primeira pessoa, não sei como estava em primeira pessoa. E aí, deixa eu perguntar uma coisa em relação a isso com a gravação da entrevista, né? Você falou que, por exemplo, ela pediu para tirar o nome de uma pessoa. Como fica isso na gravação mesmo? Então, a menina de um dia de trabalho dela, né? Ela indo trabalhar como boia fria e isso aconteceu. E daí ela falava assim, eu sentia um remorso tão grande. Eu sentia um remorso tão grande. E daí assim, a gente ouvindo sabia que remorso não é a palavra que quer dizer aquele sentimento, porque não foi ela que disparou o revólver, né? Mas assim, aqui no livro tá remorso. E o que a gente colocou só para marcar que, assim, a gente colocou em itálico, assim, como se fosse uma palavra de uma língua outra, né? A gente deu um destaque na escrita para dizer para o leitor, olha, a gente sabe que essa palavra aqui não é exatamente o que quer dizer ela, né? Assim, mas tá remorso, né? Porque foi a palavra que ela usou. Eu poderia colocar, eu sinto, sei lá, eu nem sei que palavra colocar, você percebe? Eu sinto uma dor em lembrar. Eu poderia, mas eu acho... Colocaria uma nota. Eu também perguntar se não cabe uma nota aí, ou alguma coisa... Então, muitos pesquisadores trabalham com a nota, né? Quais são os prós e quais são os contras, né, da nota? A nota, ela deixa claro o que você... Sem muitas interpretações. Mas ela é uma coisa que rompe o fluxo da narrativa, né? Então, se você está lendo, envolvido numa... A gente vai ter daqui a pouco uma leitura dramática aqui. Imaginei ela lendo e daí eu aqui do lado assim falando, não, isso daqui é por causa de tanta coisa. Né? É isso que a nota faz. A nota é uma linguagem bem acadêmica, né? Assim, bem formal. E às vezes ela com a narrativa não combina tanto. Eu acho que, por exemplo, se eu estiver fazendo uma entrevista com um intelectual e etc., é quase que ok, porque o intelectual já quase pensa com a nota de rodapé, né? Ele já fala e ele mesmo puxa a nota de rodapé dele, né? Assim, quase que ele fala assim, ó, põe aí a nota, né? Daí ok, mas alguns grupos acho que complica. Então, novamente, assim, tem gente que usa, tem trabalhos que você vai ver com notas e tem gente que prefere não usar. Nesse trabalho a gente optou por não usar, né? E daí usamos isso, né? Ah, é o melhor? Não sei, acho que o melhor não tem, né? Foi uma solução possível dentro daquele... Uma questão. Só aqui. A nota, ela fecha a interpretação de quem está lendo. Se todo o contexto já dá o que estava acontecendo naquele momento, não precisava da nota. Dependendo do contexto anterior também, né? Eu acho que nesse daí, a pessoa lendo, ela ia entender, assim, que não era remorso, que era outra coisa, que foi expressada assim. Ela pode julgar que foi um erro de impressão, de edição do texto. Então, por isso a gente colocou o itálico, né, para falar assim, ó, não é um erro, né, assim, porque se tivesse no contínuo, podia parecer, passar batido, né? A gente quis dar um destaque a essa palavra justamente para falar, olha, é uma coisa diferente mesmo. Então, usou um recurso, né? Da escrita, do suporte da escrita, né? Porque a gente, normalmente com os trabalhos que eu faço, a gente usa nota de rodapé porque muitas pessoas misturam japonês e português. Mas daí para traduzir, né? Assim, não, porque eles, os imigrantes, né, a gente faz essa parte, então eles começam, é natural, eles começam falando em português, em determinado tempo eles lembram da história de criança, por exemplo. E daí falam misturam japonês. Mas nesse caso traduzir, dá uma consideração. Mas esse daí é uma situação muito específica, né?
que é isso. Outro dia a gente estava entrevistando uma peruana também, e daí ela começou, eu sou e foi. Daí teve uma hora que ela parou e falou assim, tinha que ser em português? Eu falei, não, se você quiser fazer em espanhol, né? Daí ela falou assim, não, vamos fazer em português. E daí ela, né? Dali em diante ela narrou em português. Mas quando ela foi falar dela, ela falou no idioma que é dela, né? Então, assim, essa é uma situação que cabe, eu acho, né? Uma tradução. Até porque senão ninguém que vai ler, por exemplo, eu que não sei japonês, leria e não diria nada, né? Tem alguém antes? Tem ele, inscrito, pode ser? Eu não sei qual foi o caso específico da colega lá, mas a questão que muitas vezes existe tanto intelectuais conversando com pessoas do povo simples, ou pessoas do povo simples conversando com intelectuais durante um percurso de militância, muitas vezes os discursos acabam sendo os mesmos. O intelectual fala, o pesquisador começa a falar de coisas que são do cotidiano, como também o outro, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um senhor, ele deu entrevista a partir de um documentário que tinha sido feito em Osasco, e ele falava, então, a posição mais-valia, o conflito capital-trabalho, eu também. Como isso me assustei um pouco, eu pensando como ele está envolvido aqui no processo da greve da Cobrado 68, são trabalhadores que tiveram uma vivência de formação política. Então é natural, e às vezes até existe a questão de uma apropriar do discurso do outro, né? E fica uma base em comum de ida e vinda. Então acho que seria a questão, não sei se anota, ou então naquela parte que é como se fez a pesquisa, você explicar a trajetória da pessoa, que ali está o vocabulário dela. Eu pergunto, quando a gente então, você sempre tem uma apresentação prévia. É interessante a iniciativa, como registrar isso. Porque a pessoa, exatamente, esse comum, essa parte comum, né, de um discurso e de outro, ela se utiliza até para poder fundamentar, talvez melhor a pessoa simples, fundamentar melhor ali a fala dela. Ela acha que utilizando essas palavras que ela ouviu, porque muitas vezes a gente percebe que a pessoa ouviu aquilo, gostou, entendeu a maneira dela e quer reproduzir. E numa entrevista, talvez, se utilize daquilo até para credibilizar o discurso. E aí, como você deixa isso registrado? Porque no primeiro momento parece que foi você quem trocou essas palavras, porque elas aparecem, podemos dizer, isoladamente, né? Embora não, tem todo um contexto linguístico ali, mas num primeiro momento, numa primeira leitura, para o mais desavisado, mas isso não é fala dele, não é característico dele, o discurso está todo fundamentado num vocabulário mais simples e de repente aparecem essas palavras. Então vamos registrar isso, porque essa pessoa talvez ela esteja envolvida com movimentos, né, com voluntariado, enfim, qualquer recurso que ela possa trazer para essa fala dela, mas que naquele primeiro momento você não explica isso. Olha, a pessoa ela utilizou esse vocabulário porque ela era envolvida com um movimento tal, que não faz parte daquele texto. Mas cabe ao pesquisador, a pesquisadora dar uma explicação dessa? Sim, então. A questão é exatamente essa. Eu acho que nos trabalhos a gente deve dar essa explicação, nos trabalhos analíticos da gente, na academia e etc. Acho que sim. Porque é um componente do nosso trabalho, uma reflexão metodológica sobre o nosso trabalho, né? Sobre a construção daquelas narrativas. Eu acho que deve sim. Uma outra coisa que a gente... Mas daí é num espaço de análise ou de apresentação do pesquisador, né? Um espaço já do pesquisador e não tanto do entrevistado. Uma coisa que eu gosto muito, daí vou até ler porque, enfim, apareceu um pouco aqui, é uma introdução breve da entrevista, que não é um resumo da entrevista como algumas pessoas fazem, porque daí, assim, tipo, resume e ninguém precisa ler a entrevista, né? Você já falou tudo que estava falando ali, então não precisa mais nada. A ideia é um pouco apresentar o entrevistado, né? Uma apresentação geral, que pode ter esse tom de até mesmo falar do vocabulário. Eu estou aqui procurando justamente uma que é assim. O entrevistado se chama Jonas, e eu estou aqui tentando achar a dele. E não acho, mas ela está aqui, eu juro. Aqui, achei. Era um entrevistado de Minas Gerais. E eu coloquei, né? A entrevista dele está na íntegra, editada, conferida e tal. E daí vem uma introdução, assim, né? Tem a entrevista de uma outra pessoa que acaba aqui, e daí uma introdução que é,
um parágrafo. E daí vira, já tem a entrevista dele aqui. E daí a entrevista é assim: Jonas, Minas Gerais. A chuva fina que caía naquele dia obrigou-nos a gravar a entrevista desse mineiro de fala muito rápida embaixo de uma tenda, onde brincavam muitas crianças. Jonas disparou a falar sobre sua vida, logo que expusemos o que buscávamos nas entrevistas. No afã de contar tudo, muitas vezes sua fala acabou não acompanhando a velocidade de seus pensamentos. A dificuldade de expressão também atrapalhou sua narrativa e a diferenciou das lideranças, outras entrevistadas. Mas tudo isso foi compensado por uma trajetória de vida única, cheia de particularidades e aventuras que fizeram com que o seu depoimento trouxesse muitos elementos para esse trabalho. Eu não falei nada do que ele disse, né? Não é um resumo da entrevista. Vocês não sabem nada da vida dele. Mas eu falei dessa constituição do documento, que se alguém for ouvir o áudio dessa entrevista é uma desgraça. Tem criança gritando o tempo inteiro, a chuva caindo, é um forfé, entendeu? Ninguém consegue ouvir nada daquilo lá, foi quase mediúnico transcrito. Porque, enfim, foram as condições dadas do trabalho naquele momento, né? E a gente fez. E ele falava rápido demais, como todo mineiro, que come o resto da palavra, né? Enfim, alguém já entrevistou mineiro? Alguém já conversou com mineiro? Então, eles não acabam, né? As frases ficam tudo pelo assim. É um cadinho de coisa, um cotô, um cocô, né? Enfim, era assim a narrativa dele, e além disso, ele era uma pessoa muito simples. Então era isso, às vezes ele queria falar alguma coisa e não achava as palavras. E ele, na velocidade da fala dele, querendo falar para alguém, né, enfim, do poder instituído da academia, não sei o que, embora eu não tenha me colocado dessa forma para ele sabia que eu era uma pessoa mais letrada que ele. Então ele queria usar um vocabulário, né, para se afirmar. Então essas coisas acontecem. Mas se vocês forem ver a entrevista dele, mesmo depois da transcriação, tem muitas reticências. Porque são muitas frases que não acabavam, né? E se eu fosse acabar todas as frases, a entrevista não era dele mais, né? Assim, e ele não seria mineiro também. Então, assim, muitas coisas, né? A gente organiza, né? Enfim, mas tem que preservar a fala da pessoa, o jeito da pessoa. A pessoa tem que se ver ali, né? E tem que achar, olha, como eu falo bonito. É isso. Né? Então, a transcriação, já falei um monte, é essa interação, né, conferida depois. É uma intervenção, né? A gente não está falando aqui que é uma coisa que é a intervenção de um diálogo. Mas você queria falar melhor? Não pode terminar. É uma intervenção, mas é uma intervenção consequente. Né? Uma intervenção que tem... Ela é arbitrária? Até certo ponto ela é arbitrária, né? Nesse sentido de não ter um manual de redação e estilo para transcriações, né? Então nesse sentido ela é arbitrária, mas ela não é qualquer coisa, né? Ela tem esse conjunto vocabulário, ela respeita quem é essa pessoa, ela mantém erros, né? Que supostamente comunicam algo, né? Enfim. Então, ela mantém essas coisas, né? Não é qualquer coisa, não é deixar bonito simplesmente o texto, né? E a gente vai ver um pouco como ficam essas... Posso só falar uma coisinha que eu acho que tem a ver? A Maria acho que também quer falar, mas eu acho que uma coisa que diz muito pra mim do que é o trabalho de transcrição é um comprometimento com o que foi falado na entrevista, sabe? Mais do que um compromisso com a língua portuguesa ou com os acadêmicos que vão ler e criticar o trabalho depois, o meu compromisso é em transmitir a experiência que aquela pessoa passou para mim naquele momento. Então eu acho que é nisso que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com isso estão pensando na hora que estão fazendo essas interferências, sabe? Eu penso um pouco nisso na hora que a gente tenta se defender um pouco para falar desse trabalho, né? E o conceito, ele vem dessa ideia de que
uma fala, ela é composta por um teatro, né? Quando você está falando, tem toda uma gesticulação, todo um conjunto de informações que agora no vídeo tem parcialmente, porque se eu estiver fazendo um enquadramento, né, sei lá, aqui, e a pessoa tiver até ok aqui, mas o pé tá assim, eu não tô filmando o pé da pessoa, mas o pé da pessoa tá me dizendo que ela tá nervosa, né? Mas não tá no vídeo. Então, assim, não existe documento total, né? A gente tem menos, né, mais possibilidades e tal, mas, assim, não tem panaceia, né? Assim, não tem solução, né? Então, assim, pensando nisso, sempre vai ter limitações, sempre vai ter coisas que não estão ali. A transcriação é uma possibilidade no texto escrito para trazer essas coisas que não estavam ali para serem divulgadas também. O exemplo mais bonito que eu conheço é um exemplo do SEB, de um dos primeiros livros dele, que chama Colônia Brasilianista. Ele estava entrevistando intelectuais norte-americanos, a maioria, que estudam o Brasil, né, que isso é chamado de brasilianista. E ele entrevistando um desses intelectuais na sala, né, no escritório dele lá, e segundo o SEB, né, os dois sentados, o gravador no meio, a piranha do Pantanal, empalhada, a baiana da Bahia, a bandeira do Brasil, a foto dele com o filho brasileiro, né, assim, a Constituição brasileira, o dicionário de português, enfim, né, um cenário bem brasileiro, né, assim, cartão postal, tarará, estavam os dois ali. E daí, numas tantas, eles conversando e tal, e ele pergunta, né, o que significou, eu não sei se era, o que significa o Brasil para você, né, o que significa a opção de ter estudado o Brasil, alguma coisa assim. E daí esse brasilianista vira e fala, olha assim, e aí? Se tivesse o vídeo naquela época, solucionava, né? Acho que seria indelicado o SEB perguntar, dá pra você dizer em palavras? Você acabou de dizer? Dá pra você traduzir aí? Uma transcrição. Assim, fica difícil em algumas situações, porque não é que o cara não quis responder. Ele pensou, mas ele não conseguiu, né? Assim, ficou ali. Né? Daí, bom, o Sérgio foi pra casa, dormiu a entrevista, né? Não ficou problema. Na transcrição tem o quê? Silêncio. Porque é silêncio, né? Silêncio. E daí, só que não é silêncio. O cara se recusou a responder? Não, ele respondeu. Não dá pra pedir pra ele falar com outras palavras. A entrevista vai ficar sem aquilo? Era o impasse dele. E daí o que ele fez? Ele virou e fez mais ou menos uma descrição, podia ter trazido até, mas era assim, na entrevista tá lá. O Brasil significa muito pra mim. Eu optei por ter o meu filho no Brasil, porque a foto era do filho dele brasileiro. Eu vivo, né, o Brasil, eu leio livros brasileiros, eu gosto do Brasil, eu já visitei boa parte do Brasil. Enfim, ele fez um texto que traduzia um pouco do que ele entendeu daquele lugar, né? E daí chegou para esse brasilianista depois e falou, olha, lembra? Pois é isso que você quis dizer? Posso dizer assim? E segundo o SEB, ele falou assim, pode, mas eu queria complementar essa frase, colocar isso daqui. Ou seja, você deu uma ajuda pro cara traduzir em palavras aquilo que era um sentimento muito forte e que ele não conseguiu na hora sistematizar. Num segundo momento, até é possível a gente fazer essa coisa, dá para traduzir em palavras, tentei aqui, será que é ok? E daí no livro saiu essa versão com essa parte, né, já traduzida do gesto, né? Mas que naquele momento ou na entrevista seria impensável, né? Então, essa é a ideia da transcriação. Isso ficou, né? Provavelmente SEB anotou lá no caderno de campo, como a Ecleia Bossi deve ter anotado assim, piranha do Pantanal, né? A bandeira do Brasil, filho brasileiro, enfim, né? E daí ele foi pensar, né? Como que eu
resolvo isso, né? É a única forma possível? Não, deve ter existido milhões, né? E eu poderia descrever o gesto? Poderia falar assim, o professor, nesse momento, o professor apontou para todos os elementos. Poderia abrir uma coisa ou puxar uma nota de rodapé e descrever etnograficamente, né, essa passagem, né? O Goethe tem textos maravilhosos sobre os gestos, né? E sobre a importância disso e etc. Sim, pode. É extremamente bom, né? Quem faz isso, assim, como fazer isso. Mas o CEP tentou uma outra alternativa, né? Uma outra forma, né? Tem um jeito só de produzir o conhecimento? Não. Então, assim, essa também é uma alternativa que a gente acha que é viável, né? Tem seus limites, mas tem suas potências também. Só deixou uns dois isso. né? Que eu teria que compartilhar. Eu fiquei pensando sobre o que ela falou aqui da narrativa, que ela tem que fazer uma nota porque uma parte é em japonês e outra em português, né? Aí eu fiquei imaginando aqui, por exemplo, os indígenas, eles estão usando uma metodologia que eu acho incrível, né? Assim, para resolver essa questão de estar em dois mundos e ter que se fazer entender numa outra língua, mas ter que manter a sua linguagem para não perdê-la, né? Então, o que eles fazem? Eles mantêm uma narrativa inteira na língua indígena e uma narrativa inteira da língua em português, que eu acho que podia dar mais trabalho, mas que é uma boa opção para um trabalho dentro da história oral, né, para estar criando esse caminho entre os dois mundos, para que ele possa ser entendido na outra língua, mas que ele possa também estar se reafirmando dentro da sua língua também, no seu universo cultural, né? É uma tradução? Quando vai para o português é todo o processo de tradução, mas toda tradução é uma transcriação, assim como toda transcriação é uma tradução, né? Tanto que o conceito de transcriação vem desse diálogo com Haroldo de Campos, que discute a tradução. Então, e era só o que eu queria falar, né? Por exemplo, os livros do Haroldo de Campos, né, eles são dessa forma. Então, se a gente pegar, enfim, as publicações dele, de grego antigo, enfim, das traduções, tem lá numa parte, no original, né, que pra mim eu olho, eu acho bonito, né, aquelas letras diferentes, enfim, lindo, né? E tem a outra parte que eu consigo ler, né? Mas eu fico imaginando que para quem estuda grego antigo e etc, é muito útil ter aquilo, né? Então é possível. E é daí que nasceu a ideia da transcriação, né? E quem faz tradução de poesia, por exemplo, sabe isso, né? Que às vezes, para um soneto ser soneto, né? Se eu pego um soneto do Shakespeare e traduzo, né? Então o soneto tem uma forma que é 4, 4, 3, 3, né? Para estar 4, 4, 3, 3 e a rima do final, bom, se eu traduzo um soneto tem que virar soneto, não pode virar poesia livre, né? Verso livre, né? Tem que ser soneto. Então, não dá pra gente pensar que traduzindo a palavra vai rimar na outra língua, né? Então é esse o processo. Para continuar soneto, tem que inventar um outro poema, né? E um pouco é isso, né, que a gente está propondo aqui, com menos, né, extremos, né, porque a gente está na mesma língua, mais ou menos, mas é o recurso. Mas, Suzana, assim, é bem mais do que isso quando eu estou pensando de manter um texto na língua materna e um texto na outra língua. Porque, pelo menos pensando dentro do viés da importância que isso tem para os povos indígenas, da questão da identidade. Não é, por mais que eu que não entenda a língua dele está lá na língua indígena, esse processo de colocar a história deles, as histórias míticas, as histórias contadas por eles em língua indígena, faz com que isso fique registrado dentro da língua materna
né? E ao mesmo tempo não possibilita de haver a comunicação com o outro tendo a tradução, né? Que é uma atitude política. É uma né? atitude política, né? Então, uma atitude política e uma atitude extremamente que vem dessa necessidade histórica, né? Porque muitos povos indígenas hoje eles não falam mais a sua língua justamente por causa da imposição da língua portuguesa. Não tenho, quando eu falo aqui, né, do grego antigo, é totalmente diferente. Eu entendo a importância, né, política do registro e mesmo nas comunidades, né, comunidades japonesas e, enfim, a questão da língua é parte da identidade. Que muitos deles, eles ficam com vergonha, eles falam, não, a gente fala Nihongo, né, a gente fala Nihongo errado. Não fala errado, é Nihongo errado, porque eles não conseguem falar 100% português e também nem 100% japonês, não sei se é possível dizer. Então, pelo que eles acham interessante, eles sabem português, o que eles acham interessante em japonês, eles usam japonês para completar. Eu só queria colocar uma coisa, porque eu sou historiadora e eu estou enxergando, por exemplo, essa interferência japonesa, o gestual da entrevista, como processos de leitura possíveis. Eu acho assim, a gente também, com a preocupação da transcrição, eu acho que tem que deixar fluir, porque o historiador vai olhar esse gestual e vai olhar essa mescla da fala, que eu acho tão importante. A minha dúvida é a seguinte: quando eu tenho uma pessoa que eu entrevisto, que tem uma linguagem muito simples, comete erros, na hora de eu devolver a ela, corre algum risco? Por exemplo, se eu transcrever literalmente com todos os erros de português que ela fala, isso a deixar uma situação complicada, ela não se identificar com aquele texto, ou é melhor eu fazer a textualização tirando os erros? Eu pensei até na possibilidade de tirar os erros. Então, eu posso dizer o que a gente faz, né? A gente tira muito dos erros, não porque a gente acha que o peso da escrita, né, naquela reflexão que o Sérgio fez no começo, né, a escrita tem um peso na nossa sociedade e ela marca o erro de acordo com a norma culta e etc., muito mais do que a oralidade. E muitos dos erros que essas pessoas mais simples e etc. cometem, pelo menos na minha experiência, por exemplo, quando elas estão conversando comigo, elas têm uma vontade de usar o nós, porque o nós é um diferencial, né? Usar nós estávamos é uma coisa chique, né? Não é a gente estava ou a gente estava. Como qualquer um de nós falamos no cotidiano da gente. Quando a gente está em casa, a gente fala a gente estava. Quando a gente está em aula, a gente fala um pouquinho, né, mais sofisticado, né? Ou seja, a gente tem a noção de que existem várias oralidades e controla um pouco melhor isso, né? A formação, né, escolar, formal e tal, nos dá esse domínio. As pessoas mais simples, elas sabem também que existem, muitas vezes não tem a dinâmica, né, desse processo. Então, um exemplo que eu estou dando do nós, né, eu tiro às vezes esses nós e deixo tudo a gente, porque para mim não tem peso, assim, na entrevista. Porque para mim é melhor colocar o tava ou o estava, até ser sujeito, do que colocar o nós estava. Porque o nós estava é um erro. Se eu colocar, sei lá, tava lá e depois fui fazer tal coisa, ok, não tem erro, a gente não pode usar sujeito oculto na frase. Então, não é nem a questão de corrigir e tal, é um jeito de você limpar essa fala de forma que não evidencie ou que ela pague, né, mais uma vez por uma falta que o Estado já tantas vezes, né, assim, essas pessoas não têm a escolarização formal, né, e tal, porque não puderam ter na maioria das vezes, né. Então daí ela paga mais uma vez, né, e a fala dela na escrita vai ser desqualificada porque ela falou errado. Então acho que tem um risco também, deixar muitos erros. A Moema Wieser, que fez entrevistas com a Domitila, não, meu Deus, eu
sempre misturo agora. Enfim. A Moema Wieser que fez, com a Domitila mesmo, não é? Não, a Domitila é com a outra. Agora eu misturei tudo. É a Elizabeth Burgos que faz com a Domitila e a Moema que faz com a Rigoberta. Isso. A Moema Wieser, fazendo o depoimento da Rigoberta Menchú, ela viu que tinha muitas marcas, tanto da língua indígena que ela colocava e que era um reforço contra a colonização, enfim, né? Tinha um monte de erro, porque a maior parte do depoimento foi dado em espanhol, né? E daí não tinha um domínio completo daquilo e tal. E daí ela colocou na introdução do livro dela, falando assim, olha, eu mantive 10% dos erros. Por quê? Porque existe ela explicou essa situação, mas eu optei por não deixar todos. Porque eu acho que isso desqualifica a fala que eu estou querendo qualificar, vai no movimento contrário do meu interesse, do meu objetivo nesse trabalho. Então ela deixa claro o objetivo dela, diz por que ela agiu daquela jeito e deixou 10% dos erros. Essa atitude, exatamente, ela não acaba fortalecendo exatamente aquilo que a gente não quer fortalecer, que é o princípio colonizador, né? Se o tratado como colônia, ou não importa se é daqui mesmo ou se é de lá para cá, entendeu? Mas essa visão autoritária, né? De existir um certo, um errado. Isso. Porque assim, a fala, seja ela do jeito que ela vem, por um letrado ou não letrado dentro das nossas definições, ela é uma expressão. Ou eu a levo em conta e mergulho nesse universo que ela está me trazendo, com tudo o que ela está contando, ou eu começo a fantasiar. A fantasia é a partir de uma coisa, eu acho que é os cuidados, sabe? Mas me ocorre que a pergunta dela, exatamente quando ela fez, que se essa visão constante de certo e errado, literalmente, né? Se essa premissa colocada assim diante qualquer relação de entrevista, ela não vai desaguar nesse lugar, entendeu? Então, eu acho que tem isso sim. E seria interessante num trabalho você até, assim, por exemplo, se o objetivo do seu trabalho é esse, refletir sobre a língua, né, e pensar, né, os linguistas vêm fazendo isso, né, inclusive a gente teve conexões com alguns linguistas, né, assim, e a gente fazia as entrevistas juntos, transcrevia, e daí, a partir daí, a gente fazia o uso da mesma entrevista diferente, porque os nossos objetivos são um e os objetivos deles são outros. Com isso eu não estou querendo dizer os deles são mais importantes ou menos importantes, mas são objetivos diferentes, né? E eu acho sim que a gente deve militar mais como o da gente é deixar a intenção ou o que a pessoa está querendo manifestar, as vontades, né, e tal dela, talvez possa roubar essa clareza, que é o que a Moema fala lá no livro dela, né? Essa é uma mineira, é uma pessoa que trabalha assim, indígena, tarará, tarará. Eu não quero que essa narrativa seja entendida como menos importante. Portanto, eu coloquei numa língua um pouco mais formalizada, para que ela seja entendida como uma igual, né? E não como... esclarecendo, né? Ela está se posicionando e esclarecendo. Esclarecendo. Acho que o fundamental é esclarecer, né? Se posicionar, né? Porque não adianta você não se posicionar. E todo pesquisador, deveria ser historiador, antropólogo, né, linguista, ele tem um posicionamento. A gente não pode dizer que não tem. Ó, eu tô vendo várias mãozinhas aqui. Só queria ir na linha do que a colega falou, assim, perguntar uma coisa. Então, nesses casos em que você quer realmente ouvir o entrevistado, não é melhor ouvir o entrevistado no original, no áudio? E aí a segunda pergunta, quando você passa para a língua escrita, me parece que foi a primeira coisa que o Sérgio falou aqui, você mudou a língua, né? O texto escrito não é a língua falada, né? Mesmo nós não nos cometeremos de português no coloquial o tempo todo, né? A língua escrita é outra. Então, será que então, nesses casos, para preservar esse conhecimento, não é melhor ouvir do que ler a transcrição?
Então, alguns trabalhos que eu acho que são bacanas hoje, né, dessas novas tecnologias, estão incluindo, por exemplo, CD com as entrevistas, né? Ou em áudio ou em vídeo, anexo nas suas teses ou nos seus trabalhos e tal. Muito bacana, né? Hoje a gente tem isso, né? Então foi por isso que eu comecei, né? Isso foi pensado num determinado momento que o texto era quase que uma imposição. Hoje não é mais, né? Então existem outras possibilidades. Agora isso não invalida esta que é uma possibilidade, dentre muitas outras, né? Acho que a partir da fala do Sérgio e da Márcia, acabam surgindo 4 suportes. A gente está vendo alguém de povo simples falando, você entende, você ouvir só o áudio, depois de um tempo ouvindo o áudio, o que essa pessoa fez, você pode não entender. Existe escrever como ela disse, que é uma questão um pouco complexa, e escrever na linguagem, vamos chamar de linguagem culta, tá? Mas tem uma questão que é complicada, que é o seguinte: quando se a gente for pegar e for fazer uma criação sobre como ela falou no linguajar próprio dela, fica bem difícil para quem conhece a língua culta, ou mesmo quem é do povo simples, entender depois. Fica bem difícil, fica quase impossível. Entendeu? É bem difícil, porque você tem que criar. A pessoa falou assim, ele fala correr, não falou que termo lá, correr, você fala que coloca 2 R's, ou então a questão de uma linguagem própria. Na minha região as pessoas duplicam muito o R, ficam, sabe, garrou fazer uma coisa. Então quando você coloca, você leva isso aí, entendeu? Então, esse sotaque. Então, a linguística tem um padrão de transcrição. Só que, por exemplo, eu lendo as transcrições do grupo, né, que a gente fez parte, não conseguia ler, porque é isso, né? Símbolozinho de um jeito, pula, baixo de ponta cabeça, não sei o que e tal. Por quê? Porque para eles esse é uma coisa importante. Para mim é menos importante, né? Não é que seja menos importante, é menos importante para o meu estudo, né? O objetivo do trabalho é outro. Né? Só fechando, do ponto de vista de um prático, essa é a questão. Você pegar e transcrever exatamente como a pessoa falou ali, sem ser com a língua culta, é extremamente trabalhoso, dificulta mais ainda a compreensão. Então, mas a gente transcreve desse jeito. Na transcrição tem todos os erros, todas as repetições, os erros tidos como erros, né? Enfim, a não formatação da língua culta, né? Da norma culta, não segue a gramática, né? Digamos assim, na transcrição. E daí, nessas outras etapas, é que a gente vai operar essa textualização, essa organização. Então, eu tive uma experiência, eu fiz uma entrevista com uma pessoa muito simples, do campo, enfim, e fiz a transcriação, mantive vários erros, né? E quando eu voltei para ele, por isso que a conferência é fundamental, ele olhou e falou assim: nossa moça, mas tá tudo errado, tá tudo errado. Eu falei desse jeito, mas eu não escreveria assim. Então, eu mudei tudo. Entendeu? Mas essa é uma referência muito importante. Porque a gente, quando fala de um jeito, a gente, quando escreve do outro. E a gente tem mania de achar que o outro que é pobrezinho, não sei o que, né? Depois disso, eu mudei completamente o conceito. Acho que não tem que tirar os erros. Ele não vai se reconhecer, porque ele falou: eu falo assim, mas eu não escreveria assim. Sabe o que pode ser um problema que eu estou imaginando? Se uma pessoa fala nós, na hora que você coloca nós, ele vai ler nós. Você escrever nós, ele vai ler nós. Esse que é o problema. Ele não vai reconhecer o que ele falou. E gente, cata nós, né? É sempre na fita, né? Esse problema resolveu pra mim. Eu não tenho mais esse problema, eu tiro todos os dedos hoje. Tiro, porque eles não se reconhecem.